Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Monteiro e este é o canal A Tribo de Dan. Nós estamos nos 10 dias de oração, de clamor pelo Espírito Santo. Nós estamos revivendo aquilo que os discípulos viveram logo após Jesus ser levado ao céu e antes do Espírito Santo descer sobre eles. Eles ficaram 10 dias unânimes em oração, clamando pelo Espírito Santo. E nós queremos clamar pelo Espírito Santo também. E este ano nós estamos justamente focados na pessoa, na divindade, na obra do Espírito Santo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço a você que se inscreva neste canal, curta, compartilhe e comente para que tenha um alcance maior e chegue a mais pessoas e elas também possam ser animadas pela promessa, pelas ações, pela confiança e pela certeza da plenitude do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre isso, a plenitude do Espírito Santo em nós. Nós já vimos aqui sobre a pessoa e a divindade do Espírito Santo, já vimos sobre a promessa do Espírito Santo, já falamos também sobre a obra dos dons que o Espírito Santo distribui a cada um de nós, também já falamos sobre os frutos do Espírito. E hoje, sobre a plenitude do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 3, verso 16 a 19, está escrito o seguinte: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. As Escrituras Sagradas nos asseguram que é possível experimentar a plenitude da presença de Deus em nossa vida por meio do Espírito Santo. Essa é uma promessa a qual devemos nos apegar. E aqui nós vamos ler alguns textos que falam sobre a plenitude do Espírito Santo em nós, estarmos cheios do Espírito. Em João 3, verso 5 até verso 7, o próprio Jesus diz: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Atos, capítulo 4, verso 31, fala: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Atos, capítulo 9, verso 17, também diz o seguinte: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 15, verso 13, esse Paulo, cheio do Espírito Santo, disse o seguinte: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E por último, Efésios capítulo 5, verso 18 a 20, está escrito assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
A plenitude do Espírito Santo consiste em uma entrega diária ao Senhor, reconhecendo que a experiência espiritual é de ontem, reconhecendo a experiência espiritual de ontem, por mais profunda que tenha sido, precisa ser renovada constantemente. Essa busca não é um evento isolado, mas um processo contínuo e progressivo que molda o caráter e a perspectiva, permitindo viver de forma autêntica e alinhada com os propósitos mais elevados. Assim, é possível enfrentar os desafios cotidianos com uma paz interior que excede todo entendimento. Essa transformação é uma obra profunda que, embora silenciosa, torna-se evidente por seus frutos. Uma vida que reflete o amor de Deus e renuncia o eu. Então, que nós possamos viver a plenitude do Espírito Santo. Essa plenitude, o Espírito Santo em nós, faz com que as nossas obras sejam diferentes daquelas que vinham sendo até então. Nós que antes éramos nascidos da carne, agora nascidos do Espírito, deixamos as obras da carne e fazemos a obra do Espírito Santo. É interessante que quando o Espírito enche aqueles que estavam orando em Atos capítulo 4, eles passam a anunciar o Evangelho. Uma das evidências de que o Espírito nos encheu e nos tomou completamente é que nós não conseguimos guardar essa água do Espírito em nós, e nós temos que derramar essa água para as outras pessoas. Que você tenha a plenitude do Espírito Santo todos os dias na sua vida. Nós temos um desafio missionário com aquelas 5 pessoas pelas quais nós estamos orando aqui durante esses 10 dias de oração. Que você compartilhe com os seus 5 amigos o valor de clamar diariamente pelo Espírito Santo, para que eles também busquem a plenitude do Espírito Santo e tomem uma decisão pessoal de fazer a vontade do Espírito. Talvez um texto interessante para você enviar para o seu amigo neste momento é aquele texto de João, capítulo 3, versos 5 a 7, que fala para nascer da água e do Espírito. E os motivos pelos quais nós vamos orar hoje para que cada cristão viva cheio do Espírito Santo e que Deus envie a plenitude do Espírito Santo para nós e para a sua igreja. Então, convido você a fazer a oração agora e fazemos aí o nosso pedido ao nosso Deus. Grande Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer porque temos a possibilidade hoje de receber a plenitude do Espírito Santo em nós. E nós queremos, Senhor, que o Senhor nos encha com o Espírito Santo, que o eu seja esvaziado para que o Espírito nos complete, nos encha, nos preencha. Queremos também, Senhor, pedir a plenitude do Espírito Santo sobre a tua igreja, sobre o teu povo, para que este povo anuncie com ousadia a palavra de Deus, o Evangelho, e que o Senhor, então, volte depois da pregação do Evangelho a todo mundo. Também, Senhor, nós queremos colocar as 5 pessoas que nós estamos orando em tuas mãos. Essas pessoas, elas precisam saber que a plenitude do Espírito Santo em nós afasta qualquer anseio por busca de prazeres humanos que se acabam. Mas o Espírito Santo, só ele, já basta para satisfazer qualquer coisa que o ser humano queira. Por favor, Senhor, esteja com eles, converta o coração deles, que eles mudem o coração para Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã.